Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Esta palavra é para nós no dia de hoje. Fala a respeito de uma mulher que foi em busca de algo. Ela estava passando por uma situação muito difícil, a qual foi lido aqui. Os 2 filhos dela iam ser levados para ser servos. Então ela saiu em busca de uma solução. E o interessante é que ela não saiu, que era uma dívida que tinha deixado, que o esposo tinha deixado e tinha falecido, e agora os credores veio, querendo levar os filhos dela. Então ela estava ali com a dívida, ela estava com a dívida que precisava ser quitada para que os filhos não fossem levados. E o interessante é que ela não saiu para buscar um emprego, procurar um emprego ou pedir emprestado, não, ela foi até o homem de Deus. E aqui nos cabe a falar um pouco sobre esse homem de Deus. E por que ela foi até o homem de Deus? Porque no Antigo Testamento, esse período, nós não estávamos vivendo ainda no tempo da graça. Então, para interceder para o povo, sempre era levantado ali um homem, um profeta, um sacerdote, que orava ou intercedia por os necessitados. A própria pessoa mesmo não fazia isso. Então, aí teria que ir até o homem de Deus para interceder, para confessar ali os pecados para aquele, ou o profeta, ou no caso o sacerdote, teria que ir, Então, teria que ir até o sacerdote para confessar os pecados, para pedir uma orientação. Então, tudo que não falava direto com Deus, porque o Filho de Deus, Jesus, ainda não tinha vindo, ainda não tinha sido ressuscitado. Mas após a ressurreição de Jesus Cristo, então não é mais necessário nós sair correndo ou sair procurando profeta, ir atrás de profeta, contando o nosso problema, pedindo perdão a Deus através de profeta, através de homem nenhum. Agora nós vivemos, após a morte e a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, então nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Então ele mesmo, através do nome de Jesus, ele entra na presença de Deus, falando com Deus as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. Então eu quero estar pontuando isso, porque aquela mulher foi até o homem de Deus, porque era uma forma de que ela mesma não poderia interceder por ela. Mas hoje, você mesmo, se você crê, se você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, você mesmo pode interceder por você. Você mesmo pode interceder através do nome de Jesus. Através de Jesus você mesmo intercede. Não precisa você ficar correndo atrás de profeta nenhum. Mas essa mulher aqui, ela foi, porque ela não estava vivendo ainda no tempo da graça, no tempo que Jesus ressuscitou. Era um tempo ainda que Jesus ainda não tinha vindo. Então ela foi até o homem de Deus, o profeta, ali, para expor a causa dela. E ali o profeta fez uma pergunta para ela: declara-me o que hei de fazer. O que te hei de fazer? Declara o que tens em casa. O profeta fez essa pergunta para ela. Então, na verdade, o que essa mulher estava precisando era de uma orientação. Essa mulher, ela precisava ser orientada. Ela precisava de uma organização. E ela não estava sabendo por onde começar.
Quando o profeta fez essa pergunta para ela, o que ele poderia fazer por ela, e pediu para ela declarar o que ela tinha, ela disse: tua serva não tem nada em casa. E ao mesmo tempo, depois ela disse: se não, uma botija de azeite. Então essa mulher, ela estava um pouco meio desorganizada, desorientada, mas ela tomou a atitude certa. Foi até o homem de Deus buscar ali uma orientação para o que fazer com aquela situação que ela estava vivendo. E esta é a pergunta para nós no dia de hoje, né? Declara o que é que tens em casa. Declara. Então essa mulher estava precisando de uma orientação. E você? O que você vai declarar hoje para Deus? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? A necessidade dessa mulher era os filhos, que ela estava correndo perigo de ser levado para ser servos. Mas, e a minha necessidade e a sua? Hoje o profeta Eliseu diz para ela: declara-me o que é que tens em casa. O que é que você tem na sua casa? Eu não estou falando material, não. Estou falando na sua casa espiritual, dentro do seu coração, na sua mente. O que está passando com você? Declara-me o que está passando com você. Aquela mulher estava passando por tanta situação ali dentro, tanto do material como espiritual, que ela chegou ao ponto de dizer que não tinha nada, mas ainda tinha um pouco de azeite. E o mais interessante, irmão, o mais interessante é que os filhos é que ia ser levado para ser servo. Mas quem foi pedir ajuda não foi os que ia ser levado. Quem foi pedir ajuda foi a mãe. Então, muitas vezes, aquele que está passando por luta, ele não consegue fazer nada. Ele próprio não consegue pedir, clamar e buscar por ele. E é por isso que esta palavra é linda, porque vê uma pessoa que também fazia parte ali da dor, mas não ia ser levada. Mas estava sentindo dor porque era o filho. Se levantar para interceder por aqueles que ia ser levado, mas não tinha força de clamar, de ir atrás do socorro. E esta palavra fala conosco no dia de hoje. O que você está vendo? Essa mulher chegou no ponto de não enxergar nada na casa. Depois ela resolveu e disse que tinha um botija de azeite. E dentro da sua casa, o que você está vendo? O que você está vendo que está sendo, pode ser levado, que está saindo do controle, que a situação, você está vendo que não está bem, que está correndo perigo, que está um caos. Mas a própria pessoa que está passando, às vezes, essa situação, não tem reação nenhuma. O que você está enxergando isso dentro da sua casa? O que você está enxergando? Às vezes de uma situação financeira, às vezes de uma situação de vício, ou situação variada, várias situação. Você está enxergando, mas aquele próprio que está dentro do caos não consegue enxergar. E aqui foi isso. A mulher foi em busca de uma solução para algo que os próprios que ia ser levado não tinham força para ir. Então aqui essa mulher foi em busca e ela precisava de uma orientação. E Eliseu deu essa orientação. No versículo 4, Eliseu deu: então entra e fecha a porta sobre ti. Ela estava com a porta sobre ela aberta. Qual é a porta que você tem deixado aberta sobre a sua vida? Qual a porta que você abriu na sua vida? Entra e fecha a porta sobre ti. Fechar a porta sobre ti é cuidado no que você fala,
no que você faz, nas suas atitudes. Não dê brecha. Fecha a porta sobre ti. Entrega, busca a Deus. Fechar a porta, as portas abertas da fala, da situação em si. Você vigiar nas suas atitudes. Fecha essas portas e fala sobre ti e sobre teus filhos. Porque os filhos que iam ser levados, eles mesmos não conseguiam fechar a porta. Mas através da oração de um, fecha a porta do mal para muitos. Através da oração de um. Quando você entra na presença de Deus intercedendo por alguém, você protege. Aquela pessoa acaba recebendo a proteção através da sua oração. A pessoa acaba recebendo livramento através da sua orientação. Então as portas do mal ficam fechadas sobre a vida daquelas pessoas. Então Deus mandou ela fechar a porta sobre ela e sobre os filhos dela. Então tinha a porta aberta sobre ela e sobre os filhos. E a orientação do profeta para ela foi para ela fechar a porta sobre ela e sobre os filhos. E essa é a orientação de Deus para mim e para você. Fecha a porta sobre a sua vida. O que na sua vida você está deixando aberto que pode entrar e sair livremente as coisas, as pessoas ou a maldade? O que você tem deixado aberto sobre você e sobre seus filhos, que muitas vezes os filhos acabam despercebidos e a gente está fechando as portas sobre eles através da oração. As portas do mal é fechadas sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso patrimônio, sobre a nossa saúde, sobre aquele a qual nós direcionamos as nossas orações. Então aqui ele disse, deita azeite em todos aqueles vasos, né? Deita azeite. Esse azeite, né? Ela tinha um azeite normal, mas o Senhor é aquele que através da organização que aquela mulher precisava fazer, o fechamento sobre ela e sobre a vida dos filhos, o Senhor multiplicou aquele azeite dela. Aquele azeite foi tanto que os filhos dela saíam para trabalhar. Aqui diz bem claro. E os filhos traziam os vasos. Os filhos traziam os vasos. E ela enchia. E eles traziam os vasos. E ela os enchia. Então ela ficou na posição, mantendo a porta fechada, na sua firmeza. E os filhos saíram para trabalhar. E os filhos saíram atrás dos vasos vazios. E os filhos saíram, mas os filhos mesmo lá fora procurando o vaso, os filhos estavam cobertos. Estava coberto, não tinha nada aberto sobre a vida dele. Porque a mãe, porque tinha alguém orando, não precisa ser sua mãe, basta orar. Estava intercedendo por eles. E aí ele saía para buscar esses vasos. E esta é a palavra. E diz que os vasos encheu, porque quem enche, quando há organização, com a organização, aí a vitória. Então, depois que ela organizou tudo isso, os vasos foram cheios. E os vasos foram cheios e ela recebeu a vitória, porque quando ela voltou para agradecer ali para Eliseu, e aí Eliseu continuou orientando ela, Eliseu falou, vai, vende, paga as suas dívidas e vivei do resto. Então, para ela viver do resto, ela tinha que continuar trabalhando e fechando as portas sobre ela. E esta é a palavra para nós no dia de hoje. Fecha as portas sobre ti e sobre os teus filhos. E deixa eles trabalharem sobre seu esposo, sobre sua vida. E vai trabalhar em paz. Porque com certeza tem multiplicação de Deus para nós. Se você recebe essa palavra, se inscreva no nosso canal, comente, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.